Olá, filmers! Sejam bem-vindos ao Mais Filme. A convite da Espaço Z e da Sony Pictures, sim, a gente tá chique, né? Fomos convidados diretamente pela Sony Pictures e também pela Espaço Z, agência de cabines de imprensa, de lançamentos de filmes aí incrível, convidou a gente foi lá pra Brasília assistir essa cabine, sim. Que este aqui deve ter adorado mais que eu ainda. Gran Turismo, de jogador a corredor, adaptação do videogame aí, do PlayStation, né? Exatamente. If you miss a line in the game, you reset. You miss it on the track, you could die. O simulador, né, o Gran Turismo, no caso, é um jogo que já foi criado lá nos anos 90 para PlayStation 1 e ele foi evoluindo junto com os consoles, né? Então PlayStation 2 foi melhorando, PlayStation 3 e eu acho que nessa época era PlayStation 4 ou ainda era PlayStation 3. E o Gran Turismo é um jogo que você consegue jogar através de simulador, dentro de um cockpit na sua casa, então com volante, trocador de marcha e tudo mais, dá uma sensação muito realista pro jogo. O que a PlayStation fez em parceria com a Nissan? A Nissan é uma grande marca de carro, creio que todo mundo conhece, né? Até eu que não entendo muito de carro, dirijo super bem, só que não, sei. E aí, o que eles fizeram? Eles juntaram os melhores pilotos de Gran Turismo que estavam jogando naquela geração e botaram eles para competir, para eles conseguirem uma vaga e se transformar num corredor de verdade, apoiado e patrocinado pela Nissan. Então a gente vai deixar o nome dele escrito aqui, mas eu vou tentar falar. O nome do protagonista e piloto também é Ian Manderborough. Ian Manderborough. Manderborough, esse cara aí mesmo. Então tá escrito aqui pra você que eu acho também, eu tô jurando, mas enfim. E aí é o seguinte, né? O filme ele já começa contando a história desse cara que jogava em casa e sempre aquela questão da família. Pô, filho, você não sai de casa, isso aqui não vai te levar a lugar nenhum, aonde que tu vai chegar fazendo isso? E enfim, o Ian é convidado pela PlayStation para participar desse campeonato. E não é que ele consegue. E esse filme também, para quem não sabe, é baseado em fatos reais. Então é justamente o que aconteceu. Apesar de umas mudanças meio grosseiras no roteiro, mas é filme, mas a história em si... É ficção, o nome fala, amor, é baseado em fatos reais, não é a biografia. Exato. Então conta a história do Ian, esse piloto aí que corre até hoje. A história dele, então, a partir desse momento que ele consegue passar do simulador para realmente virar um piloto de verdade, acontecem muitas dificuldades e o filme conta bem legal isso. E ele sofre muitos preconceitos, né? Porque os pilotos mesmo olham, aquele ali é jogador. Piloto de simulador, nunca vai conseguir ser um piloto de verdade, que aqui tu tem que treinar, aqui tu não tem um reset pra tu bater o carro e voltar, entendeu? Até o próprio treinador, né, que é interpretado pelo David Harbour, ele também... Que é famoso por Stranger Things, tá? Ele é o Hopper de Stranger Things, então você deve conhecer ele de lá. É isso aí. E nem ele aceita primeiro o convite do nosso querido Orlando Bloom. O Orlando Bloom, ele é um marqueteiro da Nissan. Ele que teve toda a ideia, Ele que teve toda a ideia, no caso, de justamente ampliar esse universo dos jogos para a parte da Nissan e desenvolver a Nissan como marca dentro do universo gamer. É ele que falou, vamos pegar um jogador e transformar num piloto. Isso. Ideia ousada que acabou se tornando realmente uma revolução no marketing, né? Então, para os marqueteiros de plantão, quem estuda marketing como eu, fica aí uma dica estudar esse cara aí, que é o personagem do Orlando Bloom. Assistir esse filme por causa que ele traz muito essa questão também da ideia do marketing, do desenvolvimento. E enfim, transforma então, a gente vê essa evolução de um cara que conseguiu sair de um simulador e ele se transformou num piloto profissional, correndo até na grande corrida da França, que é de Le Mans. Bom, agora eu vou falar as partes mais técnicas. Pra mim, o roteiro tá bem amarrado, tá? Ele mistura com maestria, drama, com emoção e adrenalina. Eu adoro o diretor desse filme, que é o Neil Blomkamp, que ele já fez filmes como Chappie, Elysium e Distrito 9. Ele faz muitos filmes de ficção científica, então aqui não deixa de ter um pezinho na ficção científica também, porque é games, tecnologia, né? Então eu adoro, então já me conquista, porque quem me segue aqui há muito tempo e lá no Instagram sabe que meu gênero favorito, nada parcial, é ficção científica. Então já me agradou ter na direção do Blomkamp e ele sabe dosar muito bem o que foi fatos reais para pegar aí a ficção que precisava pegar no marketing. E a forma também como é que ele tem bastante CGI, mas tem muita coisa que foi feita, no caso que ele é um diretor que tem essa pegada, né? Utilizando muito também efeito prático durante o filme, né? Então é isso, ele é criativo, inventivo e sabe dirigir super bem. Ele equilibra muito bem esses três elementos que eu falei, que é adrenalina, drama, emoção. Tanto a direção dele quanto o roteiro tá bem equilibrada. E que além de tudo nos prende do início ao fim. É um filme que não te deixa entediado. Eu não senti passar o tempo dele em tela de cinema. Fiquei presa todo o tempo porque ele tem
picos de adrenalina, então é envolvente. Então, tanto o roteiro quanto a direção tá de parabéns. Mas mesmo assim, a estrela desse filme não é o protagonista, não são os atores, não é a direção, não é o roteiro. A estrela desse filme é a montagem. Igual ele tava falando, junto com a direção de fotografia, esses efeitos. Tá muito bem amarrada, sabe? É um filme que você sente que a montagem, que o ritmo brilha. Quando você vê assim, nossa, o ritmo se sobressaiu aqui ainda da direção, do roteiro. Ele é esse tipo de filme que ainda usa... Tem uma cena lá que a gente não pode dar spoiler, mas tá um must pra quem gosta de bons efeitos especiais assim, que usa CGI misturado com efeitos práticos. Ela reproduziu muito bem o que o filme quer passar, que é justamente a sensação de você sair de um simulador para um carro de corrida de verdade. Foi essa a impressão que a cena queria passar e conseguiu ir com maestria. Então a grande protagonista é a montagem, então vocês vão gostar do ritmo do filme, com certeza. Até porque assim, o ator que fez o protagonista, o Art, ele... Querendo ou não, ainda eu achei que faltou um pouquinho de sal na atuação dele, tá? Ele não é um cara assim que conseguiu ainda, ele poderia ainda ter tirado mais, ele ainda poderia ter uma carga dramática muito maior no filme, se ele talvez conseguisse se soltar um pouco mais pro papel. Mas, enfim, junto com a direção e a montagem, isso daí passa praticamente despercebido. E não só isso, tipo assim, ele realmente precisava, eu comentei com o Samuel assim que a gente saiu da sessão, é um personagem que ele se envolve num acidente. Que agora a gente vai falar a polêmica do acidente, isso aconteceu na vida real e a gente já vai falar que é meio que spoiler, então a gente vai deixar pro fim do vídeo com um alerta. Mas precisava de uma carga dramática maior dele. Porém, o David Harbour e o Orlando Bloom compensa. Eles estão muito magníficos, eles já são grandes atores consagrados, né, à toa, né? E eles seguram bem, assim, com ele as cenas, então dá essa segurada, fora os elementos técnicos que a gente acabou de falar, que compensa. Mas ainda assim, deu pra notar que faltou mais experiência, mais carga dramática. Quando o filme parecia, por exemplo, que estavam os três em cena, tranquilamente. Agora, por exemplo, na hora que é a cena dele com a namorada, por exemplo, também outro o caso que não teve muita química e faltou sal. O casal também sem sal. Não ornou. Eram os dois, não sei se os dois eram em Tom Cruise na artes cênicas, ainda não estão ok, ou se realmente não tinha química com o outro, porque ele não funcionou muito bem, não sentiu muito mais. Mas enfim, né? O filme não era pra falar sobre isso, o filme era pra falar sobre a carreira do piloto, e isso acaba que eles contam muito bem. Antes de vir um alerta de spoilers, eu quero deixar então essa dica final, que é um filme que vai agradar tanto quem é fã de games simuladores como ele, como quem é fã de carros como ele também, Sim. Fã de corrida, que não é o meu caso. Eu curto, mas não é igual ele. Tipo, na verdade eu nem curto muito, mas vai agradar quem é fã de um bom filme, de uma boa história, que aí sim é meu caso. Então, é um filme que é pra vários públicos, então a gente recomenda, porque ele tá bom. Pois é, e eu fico muito feliz que finalmente a gente tá começando a ter bons filmes aí derivados de videogame, né? Porque antigamente, pelo amor de Deus, né, gente? Dava até medo, né? Ele que é mais especialista nessa parte. Uma hora ele ainda vai assumir o Mais Games. Tô no pé dele, viu, gente? Me ajudem aqui nos comentários. Que ultimamente, vocês têm falado que ele tem que aparecer mais, ó. Tô conseguindo trazer ele. Quem sabe vocês convencem ele a fazer o Mais Games. Olha, é uma ideia. Mas agora, já deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o filme também. Beijo pra quem ficou até aqui sem o spoiler. E agora nós vamos falar a parte polêmica, que precisa ser comentada, porque é uma parte melindrosa, tá saindo na mídia sobre isso, a gente quer falar nossas próprias impressões, que é a parte do acidente, que o Ian se envolve. Até o Samuel me falou que foi em cronologias diferentes do que se passa na tela. O que eu peguei um pouco de informação também na internet foi o seguinte, né? Porque no filme ele é um ponto, eles usaram essa questão como um ponto de virada, uma virada de chave na cabeça do personagem, onde que ele... Se chama plot point. Exatamente, um plot point, termo técnico. E acaba que isso ajuda no desenvolvimento da carreira dele. Porém, na vida real, o acidente aconteceu, se eu não estou enganado, em torno de 2 anos após esse período que está contando no filme. Então ele já tinha mais experiência e ainda assim se envolveu no acidente. E ele não foi nem por causa da questão assim da experiência, né? Mas é por causa que não teve nada a ver, por exemplo, com o que está acontecendo no filme, né? Mas enfim, no roteiro eles decidiram utilizar essa questão na vida do piloto como se fosse um plot point. Como se fosse um plot point ali pra história. Vale lembrar também que o piloto que foi baseado na história, ele também contracenou e fez várias cenas, por exemplo, onde que apareceu o carro em direção. Ele também estava pilotando, no caso, o carro em diversas cenas do filme. Traduzindo, ele foi seu próprio dublê.
ele foi seu próprio dublê nas partes de ação, né? E o filme acaba aí, por causa dessa mudança de tempo, que o filme está sendo acusado, no caso, de explorar também essa tragédia, por causa que, infelizmente, um espectador que estava na plateia acabou sendo morto nesse acidente. É muito trágico. Aconteceu na vida real. E aí eles estão sendo criticados por terem usado isso, que nem precisava, se fosse seguir a timeline original da vida do Will, não ia precisar. Mas eles usaram isso pra explorar, usar esse plot point pra história ficar mais interessante. Mas o que você pensa sobre isso? Acha que foi exploração? Melhorou o roteiro? Você que já assistiu? Acho que talvez não precisaria nem colocar essa situação ali, igual né? o pessoal tá criticando, acho que foi demais. Vamos conversar sobre isso, sobre essa polêmica também, aqui nos comentários. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sai dele sem fazer o quê? Inscrevam-se aqui no nosso canal e deixem um like no vídeo aí caso vocês tenham gostado. E também compartilha com os amigos que são como ele, gostam de videogame, simuladores, carros, corridas, ou simplesmente de um bom filme e uma boa história. É isso aí, vamos pilotar, galera! Obrigada mais uma vez à Sony Pictures por esse convite incrível e a Espaço Z. Beijão, até o próximo vídeo.